bem? Eu sou Tatiane Fuji, sou nutricionista, mestre e doutora pela USP, fiz doutorado em nutrigenética e trabalho como nutrigeneticista no Laboratório Centro de Genomas. Hoje estou aqui para falar com você a respeito da nutrigenética e como traduzir a nutrição personalizada. Para esse encontro, preparei alguns tópicos para conversarmos. Vamos falar sobre a nutrição 4P, falarmos sobre a nutrição personalizada em si, sobre os exames genéticos e colocar algumas considerações finais. Para começar a nossa conversa, a nutrição e a medicina 4P, ela veio logo depois da descoberta do projeto Genoma Humano. Com a finalização em 2003, nós então pudemos descobrir que nós temos aproximadamente 25 mil genes, e desses 25 mil genes, nós temos 3 bilhões de pares de bases. E todas essas informações, elas são colocadas em bancos de dados e a partir da consulta com esses bancos de dados, nós conseguimos traduzir a medicina e a nutrição personalizada. E elas estão baseadas em 4 pilares. A medicina personalizada e a nutrição personalizada, elas são caracterizadas por serem preditivas, então em momento algum nós conseguimos finalizar com um diagnóstico, então nós conhecemos o risco e nós observamos essas informações e essas variantes genéticas para predizer esse risco. Nós conseguimos identificar precocemente essas variantes genéticas e os riscos e por isso nós dizemos que elas são preventivas. Um outro P que é importante é a participação do paciente quando a gente envolve a nutrição e a medicina personalizada. Então, não é somente o profissional dizendo para o paciente o que ele precisa fazer, como ele precisa se alimentar, ou como ele deve ter qualidade de sono, ou consumo de água, ou até mesmo a prática regular de exercícios físicos. Mas é o próprio DNA sugerindo algumas modificações e que essas modificações possam ser adaptáveis ao que a gente chama, né, de meio ambiente. Aí a gente contempla algumas características da epigenética, que nós vamos falar mais à frente. E, por fim, ela é personalizada, porque somos únicos, somos exclusivos. Nós temos uma semelhança de 99,9%. E esse 0,1% ele faz toda a diferença. E essa diferença nós podemos identificar no fenótipo, que são características observáveis, tanto em exames bioquímicos, quando a gente observa perfil de colesterol, perfil de glicemia, hemograma, como estrutura do cabelo, a cor dos olhos, predisposição para algumas doenças crônicas, como obesidade, doenças cardiovasculares e até mesmo aptidão física. Ora para exercícios de força, ora para exercícios de resistência, por exemplo. Então, tanto a medicina quanto a nutrição personalizada, elas conseguem integrar esses 4 pilares. Quando nós observamos os avanços da nutrição personalizada, alguns autores sugerem que a possibilidade de nós customizarmos as intervenções nutricionais. E essa customização das intervenções nutricionais nada mais é do que observar todo o relatório que um laudo genético traz a respeito do paciente e colocar isso em prática. Então, nós vamos observar as variantes genéticas que esse paciente lhe apresenta, dentro da característica da medicina 4P, né, com os 4 pilares que eu acabei de comentar com você, e, além disso, contemplar tudo aquilo que a gente entende de meio ambiente, que são as características e o que realmente consegue consolidar na epigenética. A epigenética, ela contempla todas as nossas informações provenientes do genoma, mais as informações do meio ambiente. Seja, por exemplo, hábitos alimentares, seja poluição, seja o estresse, a prática ou não de atividade física, tudo isso vai influenciar a nossa epigenética. E com isso, nós vamos criando um epigenoma. E esse epigenoma ele já foi tão discutido que alguns pesquisadores já até podem sugerir que existem doenças no adulto que tiveram origem lá no ambiente intrauterino. E aí você pode se perguntar, como isso pode acontecer? Isso pode acontecer porque no ambiente intrauterino nós temos janelas de oportunidades. Então, a criança que está sendo formada naquele ambiente, ela pode se desenvolver e pode criar mecanismos de adaptação à sobrevivência naquele ambiente, e esses mecanismos de adaptação não necessariamente terem repercussões quando ela crescer, quando ela se desenvolver.
Só que à medida em que eu tenho o que nós chamamos de insultos, seja, por exemplo, uma restrição alimentar ou um excesso de nutrientes, tudo isso pode condicionar com que ela tenha um maior ou menor risco para o desenvolvimento de doenças crônicas no futuro. Então, alguns pesquisadores, como Barker, por exemplo, desde a década de 80, já dizia que a escassez de alimentos poderia resultar num adulto com maior risco para doenças crônicas, e eles observaram, por exemplo, o risco para doenças cardiovasculares. Então, isso pode mostrar para a gente, quando nós observamos no contexto da nutrição personalizada, o quanto que um padrão alimentar pode resultar num fenótipo de qualidade ou não para um determinado indivíduo. Conhecer as informações genéticas, mais aquilo que o indivíduo ele faz como hábito, como um costume, mas as preferências desse indivíduo, juntando essas informações com aquilo que pode se tornar factível, ou seja, aquilo que está possível na vida dele, aquilo que pode ser feito na vida dele, nós conseguimos então contemplar a nutrição personalizada. Um exemplo é a dieta do Mediterrâneo. Por ser uma dieta em que nós conhecemos há muito tempo e antigamente a gente nem tinha avaliação do nosso DNA junto a esses projetos de pesquisa, mas hoje a gente sabe que um padrão alimentar como a dieta do Mediterrâneo pode influenciar muito no nosso fenótipo, nas nossas características observáveis. Então, por isso que nesse estudo de 2019, o pesquisador ele coloca que haveria possibilidade de customizar a dieta personalizada, promovendo um saldo de saúde maior para o indivíduo. Ou seja, à medida em que eu conheço essas informações, eu consigo trabalhar potencializando a saúde dele. E como a nossa população ela tende, a envelhecer, então hoje nós temos uma expectativa de vida muito maior do que anos atrás, mas a pergunta que não quer calar: de que forma essa população está envelhecendo? Com qualidade ou não? Então nós precisamos pensar que a nutrição personalizada, ela pode sim ter um impacto tanto numa criança, quanto num jovem adulto, quanto num idoso. O momento certo para a gente começar, realmente quanto antes melhor. Mas se eu observar um paciente que já tem uma certa idade e conseguir praticar a nutrição personalizada, ele também pode ter benefícios. Os passos para a nutrição personalizada, eles são passos que nós vamos conquistar a longo prazo. Então, não consigo observar um cenário imediato, mesmo porque vamos pensar juntos. Eu tenho uma constituição genética que ela foi concebida no momento em que houve ali a concepção do indivíduo. Então, no momento em que eu tenho a fecundação do óvulo, o espermatozoide fecundando aquele óvulo, eu já tenho aquele indivíduo. E essas informações, elas são compartilhadas. E esse DNA, ele não vai mudar. Então, às vezes, o indivíduo ele se pergunta: se eu faço um exame genético, um exame de nutrigenética, eu tenho que repetir ao longo da minha vida para saber se as variantes elas vão mudar, ou saber se o que eu estou fazendo em relação às mudanças foram notáveis no meu genótipo? A resposta é não. Não é necessário ser feito, mesmo porque nós temos essas condições e essas características desde o momento de concepção. Tem um pesquisador italiano que sempre diz: o indivíduo ele não nasce no momento do parto, ele nasce no momento de concepção. Então, no momento em que esse indivíduo ele é concebido, nós temos ali o conjunto de informações que vão resultar na resposta que ele vai ter perante o meio ambiente. E de todos os fatores ambientais, a nutrição e a dieta, elas constituem como um fator de maior importância e relevância, porque esse indivíduo ele vai ter contato com esses nutrientes, com os macronutrientes, ou não, às vezes com uma alimentação não tão de qualidade da mãe, no ambiente intrauterino. Então ele já vai ter, mesmo que ele não faça escolhas, ele já vai ter essa exposição. Então a nutrição ela se constitui como um fator ambiental de maior relevância, exatamente porque ela vem muito antes de todos os outros. E quando a gente observa os passos para a nutrição personalizada, além da dieta, um outro fator que hoje constitui um fator de alta relevância para nós estudarmos é a microbiota. Então, essa microbiota intestinal, por exemplo, que é muito relevante quando a gente pensa em nutrição, é uma microbiota que responde a tudo aquilo que a gente consegue escolher. Então, ela responde às nossas escolhas. Ou muitas vezes, e eu acredito que no futuro muito próximo, os pesquisadores já terão essas respostas, existem indivíduos que
contempla ali um conjunto de enterótipos, que são enterótipos, conjuntos de bactérias, né, que são presentes naquele indivíduo e que são conjuntinhos mais residentes, ou seja, são conjuntos de bactérias que estão presentes e que se torna presente por gerações. E isso pode ser uma característica individual, ou não. Pode ser que existam outros estudos que mostrem que essas variações ocorrem de acordo com as nossas escolhas, de acordo com a nossa exposição ambiental, né? Então, a gente tem ali alguns pontos ainda de interrogação para serem resolvidos, mas nós temos muitos ganhos da ciência, então a microbiota e o microbioma, ele entrou como um ponto muito importante para que a gente pense em nutrição personalizada. Tanto que hoje nós já temos, inclusive, alguns exames para avaliar essa microbiota intestinal. A clínica que o paciente ele traz no momento em que ele chega na consulta também é muito importante. Por quê? Porque essa clínica diz a respeito da história do paciente. Então, tudo aquilo que ele fez que deu certo, que não deu certo, tudo aquilo que ele tentou, então tudo isso vai contemplar todas as características na minha tomada de decisão para constituir uma nutrição personalizada para esse paciente. O histórico familiar também vai ser muito importante, porque muitas vezes o paciente ele não teve aquele episódio, aquele relato que o parente mais próximo teve. Mas isso vai ser importante porque se eu olhar o exame genético, observar que na família tem um histórico para determinada doença, eu já fico mais atento para pensar no direcionamento personalizado para esse paciente. Alguns exames específicos também, como por exemplo da própria microbiota ou exame genético, e um outro fator ambiental também que pode modular muitos genes é a atividade física. Tudo isso dentro de uma plataforma em que a gente tem a ajuda ali dos bioinformatas para que se possa constituir uma verdade factível para esse paciente. Então, eu tenho um número de variações e um número de informações muito grande, mas como colocar tudo isso na prática? Como, de fato, praticar a nutrição personalizada? Como traduzir essas informações? Então, essas informações poderão modificar essas recomendações personalizadas à medida em que eu conheço e à medida em que eu consigo atribuir mais estudos e que a literatura me traz todas essas evidências para que eu possa praticar essa nutrição personalizada. Por isso que o profissional que quer trabalhar com nutrigenética, por exemplo, é um profissional que ele precisa ter a consciência de que estudar vai ser para sempre. E ainda mais porque a cada dia a gente tem novos estudos sendo publicados e muitas vezes nós temos muito mais questionamentos do que até mesmo respostas. A nutrição de precisão é exatamente tudo isso que eu comentei com vocês, o resumo de tudo isso que eu comentei. Porque a nutrição de precisão, ela traz uma abordagem de que cada vez mais nós seremos assertivos. Nós, profissionais, seremos mais assertivos com os nossos pacientes. Então, ela traz a abordagem da nutrigenética, da nutrigenômica, da própria microbiota. E aí a gente pode pensar na microbiota intestinal, mas a gente pode pensar na microbiota da pele, na microbiota de outros órgãos também, né? Porque à medida em que os estudos eles avançam, a gente consegue contemplar dentro desse plate, né? Desse prato da nutrição personalizada, da nutrição de precisão. A própria metabolômica, estudando todos os metabólitos que podem ser observados dentro de um perfil do paciente, contemplando histórico familiar, histórico clínico, preferências alimentares, hábitos alimentares, comportamento alimentar, atividade física presente ou não, ou seja, tudo isso para contemplar o nosso fenótipo, as nossas características observáveis. Eu costumo classificar e descrever a epigenética, porque tudo isso daqui vai ter um impacto no nosso epigenoma, e a epigenética, ela é tudo aquilo que vem além do nosso DNA. Então, eu costumo, de uma forma bem simples, descrever a epigenética com a seguinte situação, fazendo uma analogia. Imagine só que eu tenho um documento para imprimir, e esse documento ele tem 2 páginas, e a minha impressora é manual, e eu não observei, eu só tenho uma folha sulfite. Eu mando imprimir a primeira página, só que eu quero frente e verso, só que a minha impressora é manual, e muitas vezes eu não sei como colocar esse papel.
na impressora. E aí, quando eu coloco, geralmente, a primeira impressão, ela vem, só que em cima dessa primeira impressão eu tenho a segunda impressão. A primeira impressão, ela não mudou, mas a segunda acrescentou informações. Então, a epigenética é esse acréscimo de informações. E essas informações que são acrescidas, elas são reversíveis, ou seja, de acordo com os meus hábitos, as minhas escolhas, eu posso modular. O meu genoma ele não vai mudar, mas a minha resposta em relação à expressão gênica, expressão proteica, a quantidade de metabólitos que eu vou produzir, isso pode ser modificado. A nutrição de precisão, então, ela está no terceiro nível, quando a gente observa o primeiro nível, que é a nutrição baseada em populações, a nutrição baseada em grupos. O segundo nível, que é uma nutrição individualizada, porque a nutrição individualizada contempla os exames bioquímicos, contempla todas as características individuais do indivíduo. E a nutrição baseada no DNA, que é a nossa nutrição personalizada, ela vai contemplar tudo isso. Mas, além disso, ela vai contemplar também as características das nossas variantes genéticas, do nosso DNA. E a gente só vai conhecer essas informações à medida em que a gente tem exames disponíveis. A genômica nutricional, então, ela consegue ter 3 subdisciplinas. Então, hoje nós vamos falar basicamente sobre nutrigenética, mas a gente sabe que existe a nutrigenômica e também a epigenômica ou epigenética nutricional. Então, do lado do laboratório que entrega um resultado para o profissional, eles praticam a nutrigenética, a avaliação de todas as variantes presentes no DNA daquele indivíduo e de que forma seria possível colocar isso em prática. Ou seja, se eu tiver uma alteração, por exemplo, no receptor de vitamina D e o exame me mostra que existe uma alteração nesse receptor de vitamina D, de repente, somente o consumo de alimentos para aquele paciente que tenham fontes de vitamina D pode não ser o suficiente para que ele responda de uma maneira satisfatória, para que ele realmente consiga metabolizar aquela vitamina D. Então, o profissional que sabe dessa informação, ele pode utilizar, por exemplo, o consumo de algum suplemento de vitamina D, e aí as doses, isso pode variar de acordo com a clínica que o paciente também traz. Então, sabendo dessas informações, eu otimizo o meu tempo. E isso vai ser muito importante pensando na possibilidade de desfechos para esse paciente, pensando em otimizar o tratamento dele. Então, se é um paciente que tem alguma doença crônica e ele tem uma concentração plasmática mais baixa de vitamina D, ao invés de eu ficar tentando com determinados alimentos ou tentando com doses mais baixas de utilizar esse nutriente, eu já posso utilizar de uma maneira mais assertiva. Eu já posso utilizar uma quantidade um pouquinho maior, por exemplo. Então, isso já otimiza bastante. E a chance de acertos também pode ser maior quando a gente pensa nessa nutrição personalizada. Nós queremos traduzir essa informação de uma maneira que seja facilitada para esse paciente. Mas quem conhece o paciente é o profissional que o acompanha. Então, essa informação é passada para o profissional e o profissional é quem faz a nutrigenômica. O profissional é que vai colocar todas as opções para aquele indivíduo de acordo com todo o histórico que ele traz. E todos nós praticamos a epigenética ou epigenômica nutricional, contemplando então a nossa querida epigenética, que são os fatores ambientais que podem influenciar no nosso genoma, constituindo o epigenoma. E esse epigenoma, ele pode ser passado para até 3, 4 gerações, dependendo da característica. Esse estudo é um estudo que mostra o quanto de informações nós precisamos observar quando pensamos em nutrigenética. Os exames de nutrigenética, eles partiram de estudos que nós chamamos de GWAS. GWAS são estudos amplos do nosso genoma. Esse exemplo que eu coloquei aqui é um exemplo de um estudo que contemplou quase 250 mil indivíduos. E eles estão avaliando, então, a chance e a possibilidade de alterações no nosso DNA, ou seja, a presença de variantes genéticas que podem estar associadas com o IMC. Como são estudos epidemiológicos, eles vão trabalhar com o IMC. E a gente sabe que existe limitação no IMC quando a gente observa o indivíduo de uma forma face a face. Então,
Quando eles observam nesses estudos, a maioria dos pacientes, dos voluntários que estão presentes nesses estudos, são indivíduos que são mais sedentários, exatamente para não ter o fator de confusão em relação à avaliação do IMC. E se a gente observar nesse estudo especificamente, conseguimos então observar que existem vários polimorfismos, vários genes que estão em destaque. E o gene que eu quero chamar a atenção é o FTO, porque o FTO ele se destaca, ele está acima, né, ali do gráfico, acima de todos os outros, se destacando porque ele se constitui como um gene que tem muita frequência na população, inclusive na população brasileira, a gente já observou estudos na nossa população, e esse gene, quando a gente observa tanto a frequência quanto o impacto da presença do alelo de risco, nós conseguimos observar que ele tem, sim, uma influência muito grande no aumento de IMC. Então, conseguimos, a partir desses estudos, observar que esses indivíduos eles apresentam um IMC mais elevado, um risco, né? A gente sempre trabalha com um risco para IMC mais elevado, um risco para adiposidade corporal, um risco para obesidade. Então, ele é muito conhecido por também ser um gene poupador de energia, um gene econômico. Então, vamos pensar, no ambiente intrauterino, quando eu tenho um gene econômico e a mãe passa por alguma restrição nutricional, isso pode ser muito favorecido, porque é como se esse gene guardasse na memória dele que ele tem que diminuir o gasto energético, ele tem que poupar energia, porque afinal de contas ele não tem reservas, ou ele tem poucas reservas. Só que à medida em que essa criança ela nasce e ela começa a ter acesso aos alimentos, esse gene poupador de energia, ou seja, esse gene econômico, passa a não ter tanta influência benéfica assim. Por quê? Porque muitas vezes ela pode ter um acesso muito grande a alimentos e isso não ser acompanhado por uma atividade física efetiva, então por isso que ele está muito associado com excesso de peso, com obesidade. Mas é muito importante que eu mencione para você, que não existe uma característica de gene ruim ou gene bom. Isso vai depender da situação. Então, o FTO, por exemplo, ele está associado com uma condição de obesidade, porque ele é um gene poupador de energia. Mas no ambiente intrauterino, ele garantiu a sobrevivência daquela criança em que a mãe teve uma escassez alimentar. Então, dependendo da situação, eu posso ter essas funções mais exacerbadas ou essas funções mais moduladas, expressões diferentes. Se eu tiver essa condição, eu consigo modular, por exemplo, com atividade física. Consigo modular, por exemplo, consumindo menos alimentos fontes de ácido graxo saturado, de lipídios saturados, porque ele também parece influenciar. E ao mesmo tempo, como o FTO também pode influenciar as questões de percepção de fome e saciedade, sobretudo o perfil de grelina, aumentando a sensação de fome, então a gente consegue trazer lições da nutrição comportamental, por exemplo, para ajudar esse paciente a perceber o momento de saciedade. Então nós conseguimos traduzir essas informações em algo que seja mais factível, que esteja muito mais próximo do convívio daquele paciente e da realidade dele. As interações gene-nutrientes são interações que contemplam questões de todos os nossos cromossomos. Então, nós temos genes que favorecem riscos cardiovasculares, como a MTHFR, que está envolvida com o metabolismo de vitaminas do complexo B, principalmente B9. A PONC, que está associada principalmente com o comportamento alimentar. O IRS1, que está associado com risco para diabetes mellitus tipo 2. A ApoA5, perfil de dislipidemias. PIPAR-gama, associado com diferenciação de adipócitos. O ADRB2, também associado com gasto energético. O MC4R, também com gasto energético. E o FTO, associado com risco para o aumento de IMC e também para o aumento de obesidade, excesso de peso. Essas interações gene-nutrientes traduzem as informações dos estudos. Um dos estudos que é muito bem visto porque faz parte de uma coorte europeia, estão envolvidos 7 países europeus, é o Food for Me. O Food for Me, ele pode trazer vários polimorfismos com a mesma população, porque eles vão fazendo estratégias de intervenção, mas esses indivíduos eles são genotipados e eles vão fazendo publicações isoladas. Nessa publicação, nós temos a avaliação do FTO
E essa avaliação do FTO permitiu que os pesquisadores pudessem encontrar que a presença do alelo de risco, que é o alelo A, está associado com o aumento de peso corporal, com o aumento de MC, com o aumento de circunferência da cintura. Quando a gente observa no estudo o beta, que é o coeficiente de correlação, ou seja, o quanto que eu preciso, por exemplo, quanto que influencia um alelo de risco, quanto que influencia em aumentar peso corporal, ou centímetros de circunferência da cintura, ou o perfil de MC, ele mostra, então, que ter um alelo de risco já pode favorecer o indivíduo a ter pelo menos 1 quilo a mais. Ou seja, ter 2 alelos de risco, o indivíduo homozigoto apresenta o dobro de chance. Isso vai acontecer com certeza? Não, não é com certeza, porque são influências que o nosso genoma traz. E essas influências elas só vão ser despertadas de acordo com a minha, com a sua escolha, de acordo com a escolha do indivíduo. Se esse indivíduo ele faz um alto consumo de lipídios saturados e esse FTO ele está associado com o consumo de lipídios saturados, então isso vai favorecer mais o excesso de peso nesse indivíduo do que o outro que apresenta os alelos, né? Ele é um homozigoto que a gente chama de selvagem, ou seja, ele teoricamente ele seria mais protegido em relação a essa condição. Ele teria ali uma condição normal. Se eu tiver um heterozigoto, nesse exemplo, um indivíduo TA, esse indivíduo ele tem um alelo de risco. Quando eu olho para o estudo, eu observo que o alelo de risco é o A. Então, isso condiciona um risco em heterozigose. Se ele tiver os 2 alelos de risco, condiciona o risco em homozigose. Na nutrigenética, nós somos muito prudentes. Então, nós sempre trabalhamos com risco aumentado, risco reduzido. Em momento algum, e isso é muito importante, nós não podemos mencionar que não existe risco, porque são condições, como eu disse no início, preditivas, são condições que não fecham diagnóstico, mas também são condições que nós conhecemos parte. Nós não conhecemos o todo. E esse todo, ele vai ser aumentado à medida em que surgirem mais estudos e mais evidências científicas. Nesse estudo do Food for Me, eles também mostraram que fazer atividade física é capaz de modular o risco da presença do alelo de risco para o FTO, por exemplo. Quando nós observamos condições em que muitos genes podem favorecer o risco, como por exemplo a obesidade poligênica, alguns pesquisadores sugerem a utilização de um score genético. Por que o score genético? Porque quando eu observo um único gene, eu posso ter limitações. Porque, por exemplo, se eu tenho um paciente e eu estou face a face com ele aqui no consultório, e eu observo esse paciente, olho para o exame genético, ele me apresenta poucas variantes de risco. Esse paciente ele pode pensar que ele é protegido, que ele é favorecido de alguma maneira, e aí pensar, então por que eu vou fazer tudo certo se eu sou protegido geneticamente? Mas é muito importante que ele tenha consciência de que não somente essas informações e outras informações que muitas vezes nós ainda não conhecemos também influenciam nesse ganho de peso. Então, quando o indivíduo ele observa, por exemplo, que ele tem ao contrário muitos riscos genéticos, ele pode pensar, ora, é a minha genética, eu não tenho o que fazer. Mas, ao contrário, ele tem muito o que fazer, porque esses riscos são riscos modulados. Quando a gente fala de modulação, a gente pode falar tanto para mais ou para menos. No caso de modular, por exemplo, a expressão do FTO, a gente quer diminuir essa expressão. Porque ao passo que eu diminuo essa expressão, eu também posso pensar que lá na frente, o excesso de peso, o aumento de MC, a adiposidade corporal do meu paciente também pode ficar mais limitado. Quando nós observamos esse score genético, não é somente um gene, mas um conjunto de genes que podem mostrar resultados muito mais robustos, porque um gene pode estar associado com poupança de gasto energético, outro gene pode estar associado com gasto energético aumentado, outro pode estar associado com mecanismos no padrão de fome e saciedade, então outros podem estar relacionados com resposta inflamatória, resposta antioxidante, metabolismo de micronutrientes, então fica muito mais rica a abordagem poligênica a partir de um score. E é por isso que os estudos mais atuais, eles apontam esse direcionamento para a gente. Então,
É muito importante a gente observar que nos estudos de relação gene e nutriente, muitas vezes eles colocam um único gene, mas que a nossa abordagem, pensando em nutrição personalizada, tem que ser uma abordagem muito mais ampla. Um único gene pode ser muito limitador, mas uma avaliação de vários outros genes juntos, isso pode ser muito enriquecedor para o paciente. Esse estudo, que foi um estudo publicado por pesquisadores brasileiros, mostra qual é o perfil, por exemplo, do score. Esse foi um estudo avaliando o perfil de dislipidemias, eles avaliaram polimorfismos associados ao risco para dislipidemias, e na figura a gente consegue observar que existe um score de risco, um score genético de risco. E nesse score de risco genético, eles conseguem colocar que o padrão ali de 7 variantes genéticas, de 7 alelos de risco, em que esses pacientes eles apresentam, isso pode torná-los um pouquinho mais com um perfil de risco aumentado e o restante com risco mais reduzido, que a maioria dos indivíduos presentes nesse estudo que tem características para dislipidemia, eles têm pelo menos ali 7 variantes de risco, 7 alelos de risco. Então, isso foi muito importante porque traduz informações da nossa população. E a gente sabe que a nossa população é miscigenada, então também existe essa limitação. Quando nós observamos populações europeias, populações asiáticas, a comparação ela fica mais limitada. Alguns autores sugerem que nós, enquanto população brasileira, podemos fazer algumas comparações com a população europeia, porque estudos de ancestralidade já mostraram que nós somos semelhantes em pelo menos 60% em todas as regiões do país. Mas o mundo perfeito seria se nós tivéssemos estudos com a nossa população e estudos de todas as áreas. Esse é o modelo de exame de nutrigenética, em que nós conseguimos observar as informações dos genes, as informações dos polimorfismos, dos genótipos, do resultado do paciente e da análise. Na análise, a gente pode contemplar como cores, como se fosse um semáforo. O verde com risco reduzido, o amarelo com risco intermediário, isso vai depender de cada polimorfismo, e o vermelho com risco aumentado. Novamente, se o indivíduo ele tiver praticamente tudo verde, não é que ele seja 100% protegido, mas é que ele tem riscos reduzidos para essa condição que eu avalio. Se ele tem praticamente ali a maioria vermelho, ele tem riscos aumentados, mas isso não quer dizer que ele vai desenvolver uma doença cardiovascular, por exemplo. Somente um risco. Esse perfil que eu comentei é um perfil que está associado com o ciclo da homocisteína. E esse ciclo da homocisteína ele é muito estudado, principalmente porque ele está associado com risco para tromboses, e principalmente ali a enzima MTHFR. Então, mulheres sedentárias, mulheres fumantes, que fazem uso de anticoncepcionais, que têm alterações nesses genes, são candidatas a ter trombose. Com certeza elas terão? Não com certeza, mas o risco é maior. Então, observando esse ciclo, sabendo que a homocisteína pode estar mais elevada no meu perfil bioquímico, o profissional ele já pode solicitar no exame as concentrações dessas vitaminas para contrapor a concentração ali da homocisteína e aí então, junto com o exame genético, por exemplo, observar qual seria o melhor caminho para a tomada de decisões personalizadas para esse paciente. Só lembrando também que o ciclo do folato, hoje, ele está sendo muito estudado, principalmente em pacientes psiquiátricos, porque quando a gente observa as vias que direcionam a produção de monoaminas, por exemplo, a gente observa que pode ter um déficit, principalmente em relação à serotonina, dopamina e norepinefrina. E isso pode promover um risco aumentado para condições psiquiátricas, sobretudo depressão. Muitos médicos psiquiatras hoje já estão utilizando um consumo de B9 muito maior nesses pacientes. E muitos deles utilizam na forma de suplemento, na forma de metilfolato. Por quê? A metileno, ela faz a conversão do ácido fólico para o substrato mais ativo, que é o metilfolato. Então, quando eu administro
o formato mais ativo, eu pulo essa etapa. Na presença de um polimorfismo, a gente tem essa condição mais lenta, ou seja, eu posso ter uma atividade reduzida da enzima em pelo menos 30%, de 30% a 70%. Isso é uma condição muito extrema e pode sugerir, inclusive, alguns transtornos psiquiátricos. Então, na tentativa de já favorecer o desfecho desse paciente, no sentido de aumentar o saldo de saúde dele, de qualidade de vida, os médicos já estão fazendo esse tipo de abordagem. Mas enquanto nutricionista, eu também posso fazer esse tipo de abordagem com o meu paciente. Claro que não nas mesmas concentrações que eles utilizam, que são doses de medicamentos, mas a gente pode trabalhar, nós podemos trabalhar enquanto profissionais, pensando na possibilidade de diminuir essa produção de serotonina, né, de modular toda essa produção de serotonina e das monoaminas em si. E aí nós conseguimos modular o risco para eventos como depressão, por exemplo. Na prática clínica, o profissional ele precisa ter conhecimento de genômica nutricional. A genômica nutricional ela é um mundo à parte do cenário de nutrição. Quando a gente pensa na graduação, poucas graduações têm uma disciplina de genômica nutricional. Então, o profissional, quando ele termina a faculdade, a universidade, ele precisa buscar informações à parte, são informações extras. Ele também precisa conhecer todos os testes disponíveis no mercado, porque isso vai ser muito importante na tomada de decisões que ele vai ter junto ao paciente. É importante saber como se faz a coleta, como se faz o transporte de amostra, que tipo de amostra é utilizado. É importante saber como divulgar essas informações. Então, são informações que condicionam riscos. Eu não vou fechar diagnóstico. Eu não vou bater martelo para o paciente. Se você tem uma alteração no FTO, com certeza você vai ser obeso. Não, olha, a abordagem é muito mais diferente. A abordagem pode ser: ainda bem que você chegou no meu consultório e tem o FTO alterado, porque eu sei o que fazer para nós juntos, junto com o paciente, modular esse risco. Trazer o paciente para participar desse processo. Como comunicar os resultados para esses pacientes? Então, existem laboratórios que ajudam o profissional no aconselhamento, numa assessoria científica, outros já não ajudam tanto. Então, por isso que é importante conhecer tudo que tem disponível. E como fidelizar esse paciente? Eu conheço essa informação vai passar para o filho dele. Então, eu já começo a fidelizar ali a família, já começo a fidelizar esse paciente e trabalhar aos pouquinhos com ele. Porque quando a gente pega um resultado de exame genético, são muitas informações que estão ali naquele pacote. E muitas vezes, a queixa principal do paciente é que eu preciso me atentar e fazer a conexão com as informações do exame genético. Os testes genéticos, eles são presentes. A análise do nosso DNA poderá permitir um treino personalizado, a otimização de nutrientes e compostos bioativos dos alimentos e a recuperação corporal mais eficiente. Existem testes disponíveis no mercado nacional, existem vários testes disponíveis. Então, é muito importante, quem quer trabalhar com genômica nutricional, de fazer esse exercício de ir buscar mais informações. Eles avaliam o número de genes bem distintos e, por isso, os valores também são bem distintos. A coleta pode ser por sangue, ou pode ser por suave, ou ainda por saliva. Por sangue, não tem necessidade de jejum. Por saliva e por suave, geralmente os laboratórios pedem 30 minutos em jejum, inclusive de água. Tirar o excesso de maquiagem, o paciente pode fazer sua própria coleta, no consultório ou até mesmo na casa dele. E o transporte é por correio no caso da saliva e no caso do suave. No caso do sangue, tem que ser refrigerado, então tem que mandar para o laboratório ou coletar no próprio laboratório. Existem kits que já estão prontos, que podem ser encaminhados para casa ou para o consultório, né? E a coleta geralmente é de 1 a 2 ml de saliva. O que nós precisamos, enquanto profissionais da saúde, pensar nos exames? Considerar o tempo de liberação, então tem exames que são mandados para fora, então tem um tempo de liberação maior. Considerar o número de polimorfismos, SNP, vem do inglês, né, que são polimorfismos de nucleotídeo único. Suporte ao profissional, se tem um aconselhamento, se tem uma assessoria científica. Os cursos de capacitação e workshops, se existem ou não, como eu posso fazer para conhecer mais da nutrigenética, o pedido de exame.
Muitos laboratórios fazem a venda direta ao consumidor, outros precisam de um pedido de um profissional. Então é importante conhecer. Quais são as nossas limitações? Nossa população brasileira é muito miscigenada. Os testes que avaliam poucas variantes genéticas também podem contribuir para essas limitações, pensando em que, como eu comentei no exemplo, um único FTO ele pode mostrar uma informação, mas ele pode não direcionar tanto a minha real estratégia. Então, eu preciso avaliar outros polimorfismos. A acessibilidade. São exames que ainda não são cobertos pelos planos de saúde, que são exames particulares, são exames mais caros. Sim, e então essa questão de acessibilidade tem que ser levada em consideração. E as questões éticas, né? Porque são informações que precisam de sigilo muitas vezes. Nenhum plano de saúde pode utilizar essa informação para cobrar mais na mensalidade de um indivíduo que tem mais riscos, por exemplo. Mesmo porque não são diagnósticos, são riscos. Em relação à legislação vigente, nós temos a posição da Academia Americana, mostrando que os exames eles não fazem parte da prática de todos os profissionais. O parecer do Conselho do CRN3, desde 2015, falando que os profissionais eles precisam estar habilitados para prescrever esses exames, para que evitem prejuízos em relação a interpretações equivocadas para os pacientes. O posicionamento da SBAN também em relação aos exames, que é muito parecido com o parecer do Conselho, do CRN3. Internacionalmente, a gente tem a Sociedade de Nutrigenética e Nutrigenômica, com a diretriz, parte 1 e parte 2, mostrando quais são os desafios para a nutrição de precisão ou a nutrição personalizada, são semelhantes, né? E mostrando também quais são as questões éticas que nós precisamos pensar e discutir enquanto categoria de profissionais. A ideia que eu queria trazer para você é que não existe uma receita única para todos. Nós precisamos customizar, nós precisamos direcionar as estratégias e intervenções personalizadas. Cada indivíduo traz uma história particular e familiar. Cada indivíduo traz uma preferência, tem um comportamento, tem um hábito, e nós precisamos levar tudo isso em consideração quando nós colocamos a comida, né, o alimento no prato desse indivíduo. Então, essa charge foi tirada de um artigo publicado na Nature em 2010, em que foi o boom da nutrigenômica, e eles colocaram assim na charge, né? A ciência está posta à mesa. Então, a nutrigenômica ela é disponível para todo mundo. Só que o resveratrol, que faz bem para mim, pode não fazer bem para você na mesma dose. O licopeno, para mim, pode não fazer bem, para você pode fazer. Então, cada paciente, cada indivíduo, ele é exclusivo. Nós somos exclusivos. Nós não merecemos mais ser tratados com uma média estatística. Nós precisamos trabalhar com a personalização das nossas condutas. Quando nós pensamos em plasticidade fenotípica, é exatamente a capacidade e a habilidade que nós temos de nos desenvolvermos e responder ao meio ambiente. Irmãos gêmeos univitelinos que compartilham semelhanças muito próximas do genoma, quando eles nascem, eles são muito parecidos, mas quando eles crescem e são capazes de fazer as próprias escolhas, eles podem se tornar muito diferentes. Então, isso faz com que a nutrição ela ganhe muito espaço na capacidade que ela tem de modular todos esses riscos. Não é porque o indivíduo ele passou a adolescência inteira obeso que ele não pode se tornar um indivíduo adulto e idoso saudável e magro, com um perfil ótimo bioquímico. E ao mesmo tempo, não é porque um adolescente passou a vida inteira magro, que consumiu tudo que ele podia, que ele vai se tornar para sempre assim. Então, existem muitas influências ambientais que podem acontecer, e dessas influências, a nutrição ela é que mais se destaca. No último slide eu deixo o meu contato. Se você quiser mais informações, quiser os artigos científicos, mais estudos, eu fico à disposição. Até uma próxima oportunidade.